João Paulo II, Karol Wojtyła, máximo pontífice da Igreja Católica, bispo de Roma, terceiro pontificado mais longo da história, sexto chefe de Estado do Vaticano, nasceu em Wadowice, um pequeno povoado ao sul da Polônia, em 18 de maio de 1920. Filho de um operário e oficial do exército polonês, Karol Wojtyła terminou em 1938 seus estudos de bacharelado e se matriculou na Faculdade de Filologia Polonesa da Universidade Jagiellônica da Cracóvia, mas foi obrigado a suspender seus estudos quando, em 1º de setembro de 1939, os nazistas ocuparam a Polônia. Fichado pela Gestapo, refugiou-se em um esconderijo em Cracóvia. Trabalhava durante o dia como operário em uma pedreira e na indústria química Solvay e seguiu seus estudos em horário noturno. Nessa época, conheceu o célebre ator Mieczysław Kołtarczyk, criador de teatro rapsódico, e Wojtyła se uniu a seu grupo, com o qual interpretou papéis de conteúdo patriótico. Também participou da resistência contra a Alemanha para ajudar a salvar famílias judias. Posteriormente, a situação de Wojtyła se complicou na Polônia e foi obrigado a buscar refúgio nos subterrâneos do arcebispado da Cracóvia. Em 1942, ingressou no seminário clandestino, que foi fundado pelo Monsenhor Sapieha, cardeal arcebispo da Cracóvia, e começou a carreira de teologia. Em 1º de novembro de 1946, cantou missa na capela privada de Sapieha. Pouco depois se mudou para Roma para fazer os cursos da Faculdade de Filosofia do Pontifício Ateneu Angelicum, obtendo o doutorado em teologia com a tese O Ato de Fé na Doutrina de San Juan de la Cruz. Em 1948, voltou para a Polônia e exerceu seu primeiro ministério pastoral como vigário coadjutor da paróquia de Niegowice, nos arredores da Cracóvia, durante 13 meses. Em novembro desse mesmo ano, obteve a habilitação para dar aulas na Faculdade de Teologia da Universidade Jagiellônica. Em 17 de agosto de 1949, se mudou como vigário para a paróquia de São Florian, na Cracóvia, onde exerceu o ministério durante 2 anos, alternando-o com seu trabalho de conselheiro dos estudantes e graduados da Universidade Estatal dessa cidade. Nomeado professor de Teologia Moral e Ética Social do Seminário Metropolitano da Cracóvia, em 1º de outubro de 1953, começou no ano seguinte a dar aulas de ética na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Lublin, na qual 2 anos depois foi nomeado diretor da Cátedra de Ética. Em 4 de julho de 1958, aos 38 anos, Pio XII lhe nomeou bispo auxiliar da Arquidiocese da Cracóvia, sob o administrador apostólico arcebispo Baziak. A partir de 11 de outubro de 1962, o bispo Wojtyła começou a tomar parte ativa no Concílio Vaticano II, destacando suas posições sobre o ateísmo moderno e a liberdade religiosa. Em 29 de maio de 1967, virou cardeal, o segundo mais jovem da Igreja Católica com 47 anos. Em agosto de 1978, morreu João Paulo I, depois de um pontificado de 33 dias, e em 16 de outubro de 1978, Karol Wojtyła foi eleito sucessor de São Pedro, com o nome de João Paulo II, transformando-se, com 58 anos, no Papa mais jovem do século e no primeiro não italiano desde o holandês Adriano VI, em 1552. 3 dias depois de sua eleição, viajou para Castel Gandolfo e, em 5 de novembro, visitou Agarrás, a primeira de suas 144 viagens pela Itália. Ao longo de seus quase 26 anos de pontificado, nomeou um total de 232 cardeais, deles um in pectore, ou seja, que mantém seu nome em segredo enquanto assim o considera o Papa. Em 13 de maio de 1981, ficou ferido gravemente no abdômen e na mão em um atentado feito pelo terrorista turco Ali Agca, o que desencadeou uma série de doenças que levaram-no à sala de cirurgia diversas ocasiões. Entre os principais episódios de seu pontificado está a primeira visita de um papa a uma igreja luterana em 1983, a primeira a uma sinagoga em 1986, a Jornada Mundial de Oração pela Paz e a excomunhão do arcebispo Marcel Lefebvre. Um fato histórico no pontificado de João Paulo II.
ele visitou a ortodoxa Atenas e entrou em uma mesquita, a de Damasco, sendo a primeira vez que um pontífice romano pisava uma mesquita e orava em seu interior. Também se destaca o encontro com Mikhail Gorbachev em dezembro de 1989, que marcou o final dos regimes comunistas europeus e a normalização da Igreja Católica nestes países, e a visita realizada em janeiro de 1998 a Cuba, onde foi recebido com todas as honras pelo presidente Fidel Castro. Na primavera de 2000, pôde visitar pela última vez a Terra Santa. Visitou o Monte Nebo, onde Moisés viu a terra prometida antes de morrer, Belém, Jerusalém, Nazaré e várias localidades da Galileia. Durante essa viagem, João Paulo II, o primeiro a reconhecer em 1986 os direitos nacionais do povo palestino e entabular relações diplomáticas plenas com Israel em 1994, rezou missa na Praça da Manjedoura de Belém, pediu perdão no Muro das Lamentações e no Museu do Holocausto pelos erros cometidos pelos cristãos que perseguiram os judeus e celebrou missa no Santo Sepulcro. No mês de maio de 2000, em sua terceira viagem a Fátima, beatificou Jacinta e Francisco, os dois pequenos pastores, a quem a Virgem apareceu em 1917, e revelou o terceiro segredo de Fátima, referindo-se ao atentado que João Paulo II sofreu em 1981. Os outros dois segredos, que fazem parte de uma mesma mensagem, foram revelados há anos. Referiam-se à visão aterrorizadora do inferno, a devoção ao coração imaculado de Maria no final da Primeira Guerra Mundial e começo da Segunda, a conversão da Rússia e o fim do comunismo. Em meados de março de 2004, passou a ser o terceiro Papa que mais tempo permaneceu no trono de Pedro. João Paulo II não foi a Moscou, uma viagem desejada ardentemente, já que o Patriarcado Ortodoxo de Moscou é o mais importante. Um abraço com o Patriarca Aleio II teria significado um grande passo para essa desejada unidade dos cristãos. João Paulo II também não pisou a China, onde os católicos continuam sendo perseguidos.